Amém, muito bem. Glória a Deus. Queridos, essa semana é a última semana do nosso jejum. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui? Câmbio. Aleluia. Quantos estão jejuando? Aleluia. Jejum é um tempo poderoso. É uma grande bênção. Comer é bom, mas jejuar também é muito bom. Seu espírito é renovado, você é fortalecido, né? E até o seu corpo descansa. Essa semana nós vamos continuar ministrando a palavra pastor Aloísio todos os dias às 7h30 da noite. Ele tem ministrado. Eu até quero fazer uma recomendação para você. Eu sei que talvez você não tenha muito costume de ler. Eu falo na presença de Deus, né? O pastor Luiz não me pediu para fazer isso. Estou fazendo por encargo. Eu ouvi todas essas pregações que estão aqui na mentoria com o pastor Aloísio. Eu estou lendo o livro e estou ouvindo aqui todo dia à noite. Irmãos, falando para você sério, estou com o pastor Luiz há mais de 30 anos. Esse é um livro profundo. Tem que prestar atenção, tem que ouvir e ler de novo, porque é um assunto que pode afetar completamente a sua vida, em todas as áreas. Eu quero te dar uma recomendação. Se você não comprou, já estou ouvindo, compra, leia de novo. Tem alguém que está lendo, está sendo impactado? Eu estou impressionado. Estou falando para você, sou pastor, eu estudo isso aqui, e é profundo o que está sendo dito. Se você pode, adquire o livro, né? Aproveitem quando tem, no final você pode comprar ali fora, ou na livraria, custa só R$25, R$30 ou 2 por 50, pode dar de presente para alguém. Então nós vamos continuar, o pastor vai continuar ministrando essa semana, mas nós vamos orar, a parte da oração vai ser específica essa semana. A pregação é geral, é a mesma, mas a oração nós vamos separar por grupos. Você pode vir todo dia. Então amanhã é uma reunião específica, onde nós vamos orar com os líderes da igreja. Quantos líderes e discipuladores tem aqui? Levanta a mão bem alta aí. Você que é líder, discipulador. Amanhã é reunião geral com todos os líderes da cidade. Então você deve estar aqui. Na terça-feira nós vamos orar com toda a rede Kids, a liderança, todas as mulheres. Isso aqui vai estar tomado de mulheres, abençoado. Vai ser uma terça-feira cheirosa e abençoada e fervorosa. Dizem que a conferência das mulheres é a conferência mais cheirosa da igreja. 7.000 mulheres perfumadas, meu Deus do céu, né? Então, terça-feira as irmãs devem estar aqui. Nós vamos estar aqui também para orar por elas. Na quarta-feira é a reunião, não tem célula, as células estão sendo no sábado, porque estão sendo evangelísticas. Então todas as células na quarta-feira devem vir para cá, é o dia das células, amém? Então você é membro de célula, você vem para cá. Na quinta-feira nós vamos orar por todos os irmãos que são empresários, profissionais liberais, tá bom? E você que está desempregado também, sua área financeira, na quinta-feira. E na sexta-feira nós vamos orar por casamento, para quem quer casar, dos jovens. Sexta-feira, radicais livres. Então se você é solteiro, sexta-feira não falte, vai ter uma unção para você aqui. Posso ouvir amém? Quantos estão solteiros aqui? Levanta a mão. Estou perguntando quanto está solteiro, levanta a mão. Você é solteiro? Tem vergonha, tem gente que tem vergonha, né? Então, nós estamos te esperando aqui. Vai ser uma bênção, amém? E estamos orando aqui 7h todos os dias também. Por falar nisso, olha para cá. Irmãos, agora em junho, nós temos uma das maiores conferências da igreja, conferência internacional. Vem mulher do Brasil inteiro e do mundo inteiro para cá. É realmente uma conferência muito poderosa, muita unção, especial para as mulheres. E ela abriu e fechou muito rápido, mas a pastora Márcia, ela tinha guardado umas vagas, pouquíssimas, e ela liberou algumas poucas vagas para o Bueno. Vou até falar baixo, mas tem uma briga de gente querendo. Só uma, nós temos 8 supervisão em Goiás, só de uma tem 90 mulheres pedindo. Pelo amor de Deus, me dá elas. A minha mulher vai esperar só essa semana. Se você não fizer, aí a gente vai dar para quem quer. Então, se você é mulher, faça. Isso pode fazer uma diferença enorme na sua vida. Não despreze o que Deus está fazendo. Dá um jeito, mas participe. É só ir na secretaria e aproveite. Ainda hoje você pode fazer. Você está aberto?
senão eles vão abrir. Ou vão fazer alguma coisa, pôr um balcão ali fora, né, Vinícius? Pastor Vinícius, câmbio. Aleluia. Já está mexendo já, né? Para ter alguma coisa aí fora. Nós vamos resolver isso, amém? Muito bem. Bom, eu acho que... sim. E eu também quero dizer para os irmãos que no fim do mês nós vamos ter os reencontros para quem está fazendo cursão em CTL. Eu mesmo vou estar à frente de um dos reencontros do CTL, ministrando. Então, se você é aluno do cursão do CTL, faça a sua inscrição, porque não cabe todo mundo, tá bom? E as vagas já estão abertas, as inscrições para você participar. Aleluia. Acho que era isso que eu queria te avisar. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você hoje. Não é a palavra que está aí na sua revista, mas a gente vai mandar para os líderes o esboço. Então, você não vai poder acompanhar por aí. Mas nós sentimos de Deus de ministrar uma outra palavra hoje para você. E eu quero falar de um assunto muito poderoso. Eu tenho encargo por esse assunto. E eu quero mostrar para você qual foi a primeira vez que o sangue foi derramado na terra, que o homem viu o sangue. E isso tem revelações e implicações poderosas na nossa vida hoje. Porque todas as vezes que um assunto aparece pela primeira vez na Bíblia, existe uma regrinha que a gente chama de interpretação da Bíblia. Quem estuda a Bíblia sabe, são as interpretações, são as regras da hermenêutica. Então tem várias regrinhas para você não errar na hora de você interpretar a Bíblia, e você entender a verdade ali. E uma das regras chama-se regra da primeira menção. É que todas as vezes que um assunto aparece pela primeira vez na Bíblia, ele define os fundamentos e as bases da revelação em linhas gerais do assunto. E hoje eu quero te mostrar a primeira menção do sangue, que não está às claras ali, mas está implícito no texto. Foi a primeira vez que aconteceu. E quais são as revelações e as implicações que isso tem na nossa vida hoje? Por que eu preciso entender esse negócio, pastor? Por que vocês estão gastando 21 dias falando do perdão dos pecados, falando do sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus é uma das coisas mais profundas do Evangelho. Que as pessoas, e o diabo engana as pessoas, dizendo para elas que é um assunto simples. Eu já sei, o sangue de Jesus pagou meus pecados, eu já sei, Ele me perdoa. Não, querido, tem revelações muito mais profundas e poderosas que você imagina. Você sabe, eu vou contar não sei se é testemunho ou testemunho, ou os dois. Porque foi em 2013 aproximadamente, o pastor Luiz começou a pregar o Evangelho da Graça com ênfase. Ele tinha tido essa visão lá atrás, mas Deus falou com ele e ele voltou, que essa é a mensagem que nós temos que pregar, no qual o sangue faz parte. E eu também, junto com ele, comecei a meditar, a pregar, e aquilo foi afetando poderosamente a minha vida. E um dia, já anos depois, eu falei para ele: pastor, pois é, desde que eu ando com você há 30 anos, você já falava alguma coisa, não era com essa ênfase. Por que eu não tive, andando do seu lado, a revelação que você tem e que eu estou tendo só agora? E eu estou com você tantos anos. E o pastor, como ele é próprio, sua honestidade em amor, ele falou: porque você desprezou a mensagem. Você achou que era coisa para novo convertido, falar da graça de Deus, perdão de pecados, salvação. Você não deu valor, e você achou que já sabia, que era coisa simples. Sabia que teve gente que saiu da videira um tempo atrás, falou: não vou ficar lá não, lá a pregação é muito rasa, é João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus te ama. As pessoas que desprezam e não conhecem a revelação, elas nunca vão tocar na profundidade da mensagem. E Deus deixa, porque Ele só vai dar para quem valoriza, para quem fala: meu Deus, como é que eu posso ouvir 21 pregação do sangue? É muito assunto, gente, e nem esgotou. E o quanto isso é poderoso para realmente arrancar raízes profundas. Eu ouso dizer para você que a revelação do sangue de Jesus na sua vida é a fonte para curar tudo quanto é tipo de pereba emocional.
Ansiedade, depressão, insônia, medos, pânicos. As raízes dessas coisas estão na culpa, condenação, cobrança, fardos, ameaças, todo tipo de coisa que você nem imagina que você sofre todo dia. Mas à medida que você medita e ela entra profundo no seu coração, isso arranca você. É a revelação do sangue que vai libertar você do pecado, da escravidão, da opressão, da culpa, que vai romper muitas coisas, porque foi lá atrás, no dia que o homem pecou, que ele se separou de Deus, que a vida dele desgringolou. Ele é expulso do Éden, se torna uma pessoa pobre, vai comer do suor do seu rosto, que na Bíblia suor é maldição. Os seus filhos vão matar um ao outro, e todo tipo de confusão e coisa ruim começa a acontecer na terra. Mas lá atrás, é o que eu vou falar hoje, Deus resolve esse problema, num primeiro momento, como um cartão de crédito que você passa, garante o pagamento da fatura lá na frente, mas na cruz ele iria quitar esse pagamento, definitivamente. Mas já nos ensina o princípio do restabelecimento para que a nossa vida volte aos trilhos, nas nossas emoções, na nossa alma, em tudo que diz respeito a nós. Como que ele fez isso? Pelo sangue. Eu vou mostrar para você, lá atrás, a Bíblia fala que Deus matou um animal e fez uma roupa para o homem, da pele desse animal. Aqui está a primeira vez que o sangue é derramado, para cobrir o homem, para não matar o homem, para pagar a dívida do homem, para consertar a situação. Então você vê, parece simples, mas não é. Parece raso, mas é profundo o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Você sabe? Mas o mais importante que você tem que entender é que quando o homem pecou, ele perdeu algo muito importante. Ele perdeu aquilo que dava a ele o domínio sobre a criação. Ou seja, que fazia ele dominar sobre as circunstâncias, que era a glória de Deus. Olha o que diz o Salmo 8, verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Uau! Que é isso? Isso é um homem poderoso. Deus deu domínio para o homem sobre tudo que foi criado, e colocou debaixo do pé dele tudo para ser governado. Mas hoje é isso que se vê? Não. A pandemia domina o homem, o mercado domina o homem, as ideologias dominam o homem, o suicídio, a depressão, as coisas horrorosas que nós vimos, o adultério, o pecado, tanta coisa que domina. Mas você, que está debaixo de uma aliança de sangue, não tem mais que ser dominado por nada, porque Deus te restabeleceu pelo seu sangue. Eu vou te mostrar isso hoje, para dominar de novo. Poxa vida, que versículo poderoso. Essa palavra coroou o homem de glória para ele dominar, é a palavra atar no grego, no hebraico, atar. E não é uma coroinha que põe na cabeça. O significado da palavra no original é revestir completamente. É como se ele tivesse encapsulado. Pensa numa cápsula espiritual de glória. Adão e Eva, antes do pecado, estavam nus, mas não sem roupa. Quer ver? Que a Bíblia não é livro de historinha para você ler. É espiritual, tem que ter revelação. Pastor, como é que é isso? Estava nu, mas tinha roupa. Qual que era a roupa dele? A glória de Deus. Ele era um homem, tinha uma luz, uma glória, resplandecia nele. Você acha que Adão dominava sobre os leões, porque ele tinha um pozinho mágico, entorpecente, que ele jogava na fuça dele? Não. Os animais olhavam para Adão e viam a glória de Deus e se submetiam. Quem está me entendendo aqui? O homem tinha domínio, foi o que a Bíblia falou. Ele
que é o homem diante da criação, mas Deus o fez um pouco menor do que ele, e de glória o coroou. Que coisa poderosa, que coisa impressionante. É o que a palavra de Deus mostra aqui claramente. Mas nós sabemos que o homem pecou, e a Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sabe o que aconteceu? O homem pecou, e porque ele pecou, ele perdeu a glória, e agora ele carece dessa glória, ele não tem mais, e por isso ele está sendo dominado em vez de dominar. O que Adão tinha que fazer? Apenas falar, comandar. O que Adão tinha que ter feito com a serpente? Apenas exercer a autoridade que ele tinha. Olha para cá, vou te falar uma coisa muito séria, principalmente, serve para todos nós, mas os homens me escutam, porque o homem, quando fica emburrado ou oprimido, ele fica calado, a mulher quer conversar, mas o problema lá no Éden foi porque o homem se calou. Se ele tivesse falado com a serpente a coisa certa, ela não tinha dominado. Coisas acontecem quando a gente se cala, mas coisas acontecem quando a gente fala coisa errada também. Por isso as mulheres têm que falar a coisa certa, e o homem tem que falar da parte de Deus. Todos nós falamos a palavra. A gente não fala o que o diabo quer que você fale. Não fale os pensamentos que vêm na sua cabeça. Não fique externando pensamentos malignos. Ah, não, isso aqui não vai dar nada não. Olha o governo, olha não sei o quê, olha a pandemia, esse menino vai ficar doente. Por que você está falando isso? Não vai, na minha casa não vai. Nós estamos debaixo do sangue, caiam 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, praga nenhuma chegará na minha casa, nenhum mal me acontecerá, porque maior é o Senhor que é por nós do que o diabo que é contra nós. Ah, mas o mercado, que se dane o mercado, a minha fonte é espiritual, eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, tem nada a ver com bolsa, nem com dólar, nem com negócio nenhum, meu negócio é com o céu. Ah, mas você não pode ignorar a doença. Eu não ignoro a doença, mas eu olho para a palavra da cruz, onde o Senhor levou toda enfermidade. Eu fico com a verdade. Eu sei que as pessoas querem me dizer, contra fatos não há argumentos. É verdade, mas Deus não trabalha com fato, Deus trabalha com a verdade. E a verdade é o evangelho, a verdade é o que está escrito, não é o que estão dizendo na televisão. Percebe? Essa autoridade Adão tinha, ele perdeu. Agora Deus quer trazer de volta a glória. Mas aqui agora começa um processo que eu quero que você compreenda, que está acontecendo aqui com o homem. Adão, no capítulo 3, verso 10 de Gênesis, esconde, e Deus pergunta para ele, onde é que você está? E ele responde, ele falou, ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo, e eu escondi. Aqui está a origem do medo. Você sabe que hoje nós temos medo de coisas, não é? Ou de situações, mas na verdade todo medo é medo de alguém. Você fala, Adão estava com medo de morrer, pastor. Não, ele estava com medo de Deus matar ele. Todo medo, no finalzinho lá, é medo de Deus. É medo do dia que todo mundo vai ter que comparecer diante dele. Só que você não precisa ter mais medo de Deus, porque sua dívida está paga pelo sangue. Mas não é assim, muitos crentes até hoje ainda vivem com medo. Por quê? Porque o Deus que estão pintando para ele todo domingo, nos cultos ou na internet, é um Deus irado, de juízo. Ah, pastor, mas como é que é? Não, presta atenção, amado. Deus disciplina o filho que ama. Claro que tem disciplina na graça, porque a disciplina é uma graça, para você não meter a cara na parede ali. Um dia um sujeito
enfiou a moto aqui debaixo do carro da minha mulher, ficava parado. Ele fez, pum, sei lá para onde ele estava olhando. Minha mulher me ligou, eu fui lá. E ele estava lá, todo arranhado, sangrando. Eu falei, meu amigo, e reclamando e tal. Eu falei, para de reclamar. Eu falei, às vezes Deus te parou aqui num carro de 2 pastores para você não morrer na próxima esquina. Você tem que entregar a sua vida para Jesus e parar com isso. Ele tomou uma dura do pastor, caído lá. Aí sabe o que ele falou para mim? Eu sei. Falei, sabe como? Sou desviado. Minha mãe está orando. Falei, então pronto. Você entendeu? Eu falei, você nem quebrou nada, você tomou só um susto. Para com isso. Então, eu não estou falando que foi Deus que fez isso, não. Deus tem. Você sabe qual é a primeira maneira que Deus disciplina? Aqui, ó, sentado nessa cadeira, me ouvindo todo domingo, porque Deus nos disciplina pela palavra. A palavra é a palavra profética que é liberada. E a Bíblia diz que a profecia vem para quê? Ela vem para exortar, confirmar e consolar. Você vem para o culto para ser consolado das suas dores. Você vem para o culto para ser confirmado todo domingo que você é amado, perdoado, justificado, filho da aliança. E você vem para o culto para ser exortado. Quando eu estou pregando, eu estou te exortando. Deus está te disciplinando toda vez que você vem para o culto. Porque você está pensando besteira, você escuta a palavra, Deus corrige. Mas você acha que disciplina é doença, né? Deus vai quebrar sua perna. Não, para com isso. Tira essa imagem de Deus. Tem outras maneiras que Deus disciplina, mas nunca vai colocar praga em você. Não, juízo não. O Senhor já levou, amém, irmãos? Mas é importante você entender e ter a imagem correta. Então tem muitos irmãos que até hoje vivem com medo de Deus. Eles nem oram por isso, eles nem sabem que não estão orando porque tem medo de Deus. Mas é por isso que muita gente não ora, porque acha que está mal com Deus. Quando você está mal com alguém, você não quer encontrar ela. Mas você não está mal com Deus, apesar dos seus erros. Apesar dos seus erros, Deus não está irado com você, porque em Jesus Ele reconciliou você. A Bíblia fala que na cruz Deus devolveu a paz com os homens. Ele pagou a dívida e hoje a gente pode ter paz com Deus e conosco mesmo, amém, irmãos? Então veja, aqui Adão, pela primeira vez, o medo entra no mundo, é um medo de Deus, e Adão vê a morte pela primeira vez. Ele vê o impacto da morte, porque ele vê Deus matar um animal. Pode ser que certamente jorrou sangue naquela hora. Ele deve ter ficado chocado. O sangue aparece aqui pela primeira vez. Adão está vendo aquela cena, e Deus matou o animal para não matar o homem, porque o pecado, o salário é a morte. Deus ama o homem. Deus iria começar a restabelecer uma reconciliação a partir dali. E naquele momento, Deus vem para resolver o problema. E a morte está ali, pela primeira vez, o cordeiro foi morto. O homem esperou a morte. Mas em vez disso, Deus pegou um animal e matou aquele animal, sangrando ele diante do homem. Gênesis capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz: fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Adão certamente ficou impressionado com o sangue derramado. Deus estava agora estabelecendo um princípio, mostrando para ele algo. Adão e Eva agora estavam vestidos e puderam avaliar o impacto daquilo. E é uma coisa poderosa, porque de uma maneira semelhante, a morte do Messias proveu o pagamento da penalidade do pecado e a libertação do poder do diabo na nossa vida. Nós não sabemos qual foi o animal que foi morto. Pastor, qual o animal que Deus matou naquele dia para cobrir Adão? Porque agora, Deus não queria matar o homem. O pecado, a consequência é a morte. Deus resolveu matando um animal. Qual o animal Deus matou? A Bíblia não diz, mas nos dá uma pista. Porque lá em Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, Apocalipse 13, 8 diz assim: e adorá-lo-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Uau! O Cordeiro, você fala, pastor, mas Jesus não morreu, não foi na cruz? Pois é, como homem sim, mas a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto lá atrás, na fundação do mundo. Eu creio, você pode jogar fora, que provavelmente o animal que foi morto lá naquele dia foi um cordeiro, que apontava para Cristo. Quem está me entendendo? E Adão, por quê? Porque o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo viria a ser morto milhares de anos depois, e definitivamente. E Deus já estava, a partir daquele momento, dizendo: você se separou, você perdeu a glória, agora em vez de dominar, está sendo dominado, mas eu já provi o cordeiro que virá para restabelecer todas as coisas. Hoje, aquele cordeiro foi morto no lugar do homem. Naquele dia, há 2000 anos atrás, ele viria para fazer isso definitivamente. E aqui está a primeira menção. Nesse texto não tem a palavra sangue, mas o sangue foi derramado. Não tem a palavra substituição, mas o cordeiro, o animal, substituiu o homem. Está aqui. E não tem a palavra morte, mas definitivamente ela estava lá. Essas três palavras estavam aqui. E nesse contexto, Adão aprendeu 7 coisas básicas para se relacionar com Deus. Simples, eu não vou me delongar, mas são princípios poderosos que, se você não souber, é por isso que a vida cristã, na vida de muita gente, não funciona. Porque não é uma questão de boa vontade, de boa intenção. O inferno está cheio, as igrejas estão cheias, mas não adianta. Deus não se move por dó, Deus não se move pelas suas lágrimas, Deus não se move pela sua boa intenção, Deus se move por uma fé correta. Quem está me entendendo? O justo viverá pelas lágrimas, por ser coitadinho, bonzinho, fazer tudo certinho, nunca errar. Não, pela fé. Mas qual fé? A fé no sangue, na revelação que está aqui. Qual foi a primeira coisa que o homem teve que aprender? Diga comigo assim: sem derramamento de sangue. Diga mais alto: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem o sangue derramado não tem pecado pago. Mas se o sangue foi derramado, o pecado está pago. Deus exige o derramamento de sangue, porque o salário do pecado é a morte. Se alguém pecou, a morte entrou. Algum sangue tem que ser derramado, ou do pecador, ou de um substituto. Quem está me entendendo? Todos nós pecamos, estávamos destinados à morte. O Senhor fez roupa de pele de um animal, fazendo isso, seu sangue foi derramado e aspergido sobre eles, no chão. Deixa eu dizer algo, querido. Só tem 2 maneiras de você se achegar a Deus e ser ouvido. Só 2. Ou você chega sem pecado, ou você chega com o sangue do substituto. Como não tem jeito de chegar sem pecado, porque todo mundo peca, é melhor você chegar com o sangue. Como que é isso, pastor? Não confie em você, confie no sangue. Vai orar, fala: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu peco, eu sei que eu erro, mas eu estou aqui, porque eu creio que o seu sangue está sobre mim, e por isso eu sei que o Senhor vai me ouvir, porque o meu pecado está pago e o Senhor não está com raiva de mim. Quantos dizem amém? Quando você acha que merece alguma coisa, como o testemunho que eu contei aqui no domingo passado, da irmã que pediu oração para cura, e a hora que o pastor foi orar com ela, o pastor ouviu ela orando baixinho, falando para Deus: Senhor, ele vai orar por mim, mas o Senhor sabe que eu sou a melhor crente dessa igreja, hein? Essa pessoa não vai ser curada, ela não está se achegando confiada no sangue, ela está confiada nela mesma. Se você é o bom, esquece, não é para você que Deus veio. Deus só aceita. Por quê? Porque quando você confia no sangue, você reconhece que é pecador. Você reconhece: eu sou pecador, eu preciso do Salvador, eu não mereço. Essa pessoa vai receber. Quem está me entendendo? O outro não vai.
Tem coisas que acontecem que nos chocam. Aqui na igreja aconteceu um caso uma vez que eu fiquei chocado com ele. Uma irmã era daqui, talvez até hoje, muito crente, confiava no Senhor, no sangue, trouxe o pai e o irmão dela para serem evangelizados aqui num evento, e depois o pai dela falou assim: não, isso aí, esse negócio, essa igreja, esse negócio de vocês, isso é coisa para gente fraca, gente que precisa. Que eu preciso de um negócio desse? Eu sou uma pessoa correta, nunca fiz nada de errado, nunca adulterei, nunca traí sua mãe, pago minhas contas em dia, sou um bom cidadão, trabalhador, pai de família, criei meus filhos. Que história é essa de arrepender, de pedir perdão, aceitar Salvador? Não, isso é para gente que precisa, não é o meu caso, sou uma pessoa correta. Você vê, presta atenção, veja o que está acontecendo aqui. Aí, ela continuou orando, ela ficou triste com aquilo, continuou orando, e aí, o pai dela e o irmão dela estavam num bar. Aconteceu uma briga, o irmão dela se envolveu, o pai dele entrou para defender, e os dois mataram um homem, foram presos. E lá na cadeia, descobriram que não eram tão bons assim. Perceberam que não foi Deus que fez isso, mas na sua misericórdia teve que ser assim. Lá na cadeia se converteram, porque descobriram que era pecador sim. Tentaram se achegar a Deus sem precisar do sangue. Tiveram que descobrir que não tem jeito. Nunca chegue confiado no seu braço. Se você está aqui me ouvindo, sabe que você não merece, mas entendeu a mensagem, Deus vai ouvir você. Porque essa é a primeira lição que eles tinham que aprender e que nós não podemos nos esquecer. Ou sem pecado, ou com o sangue. Não tem outro jeito. Segunda lição: o pecador deve ser coberto com o seu sangue. O sangue foi aplicado no Adão. Como, pastor? Com a roupa. Ele matou o animal, tirou a pele e cobriu Adão. No Velho Testamento, depois que o homem já tem roupa, você vai ver que toda a oferta pelo pecado tinha que aspergir o sangue sobre o homem. Matava-se o animal e aspergia o sangue, jogava o sangue com a mão, para dizer: Deus está coberto com sangue. Porque não bastava que o animal fosse morto no lugar, agora o sangue tinha que cobrir o homem. Deus cobriu o homem com a pele do animal. Para quem? Para o homem ver? Não, para Deus ver. E para o diabo ver, para dizer: não, está coberto. Se está coberto com sangue, não pode matar. Eu lembro quando eu e a Marília éramos novos convertidos, a gente começou a liderar uma célula, não tínhamos muita experiência, e uma pessoa na nossa célula ficou terrivelmente demoniada. A gente expulsou do jeito que deu, e depois a gente levou ela para um irmão que era muito experiente. Lembra? Você lembra? Aí nós chegamos lá, esse irmão, ele era aquele irmão olho, ele via os demônios, doido, podia ir que era certo, ele arrepiava inteiro, falava: ali, ó, ali tem, aí chegava lá, pá, um negócio impressionante. E aí nós chegamos lá, ela já ficou possessa, terrivelmente. Mas sabe, a primeira coisa que ela falou, o demônio falou, né? Eu odeio esses dois que são do lado de lá. Aí a gente fica até falando: aleluia. Eu já sabia, por isso que Jesus falou: não fique impressionado com o demônio, se impressione que o seu nome está no livro da vida. Mas os demônios estão vendo algo em você que você não está vendo, porque olhando assim na rua, você não sabe quem é que não é. Não é verdade? Mas o mundo espiritual olha para você, tem um sangue na sua cabeça, o sangue do Cordeiro está derramado, não pode tocar, não tem pecado, está pago. Como é que o diabo vai tocar? Mas tem irmãos que estão com medo do diabo. Você não precisa ter medo, porque você está coberto com sangue. O sangue não apenas foi derramado para pagar o seu pecado, mas foi derramado para te cobrir também. O homem foi coberto, nós andamos cobertos com sangue. Isso significa que quando o mundo espiritual vê o sangue me cobrindo, ele entende: aquele ali está à prova do pagamento. Você sabe o que é ser coberto com sangue? É andar com a fatura quitada pregada na testa. Não devo nada.
Aleluia. Tem um irmão que a receita bateu na casa dele, cara, um irmão muito rico aqui da igreja. Ele estava me contando. O fiscal chegou lá, falou: você deve na justiça, você deve imposto, deve um monte de coisa, nós vamos levar seu carro, não sei o quê, tarará, tarará. Ele falou, eu falei, e aí? Ele falou: não, eu não me assustei, eu tenho uma boa contabilidade, pago tudo certo, eu sei que não tinha nada disso, era confusão dele. Ele falou: é? Ele falou: tá bom, isso aí com certeza é um erro de vocês, amanhã eu apresento as provas. Ele foi lá, na contabilidade, estava tudo certo, era um erro do sistema, pegou os documentos, mostrou, o assunto resolveu. Por quê? Porque ele sabia que estava tudo pago. Por que você não precisa ficar com medo do diabo ficar te ameaçando? Porque a sua conta está paga e está grudada na sua testa, é o sangue de Jesus que te cobre. Aleluia! Anda na rua em paz, a morte não vai tocar você. Amém, irmão? Você vê, essa foi uma lição poderosa que nós precisamos. O que é isso, pastor? É andar com consciência de perdão. Eu saio de casa, por mais que eu erro todo dia, eu sei que todo dia eu estou perdoado. Eu saio coberto, eu falo: estou guardado pelo sangue, estou perdoado, não há mais culpa, não posso ser cobrado pelo mundo espiritual. Tem irmão que eu acho que, não sei, ele está aprontando, é aquele cai e levanta, aí você chama ele para ir para o encontro, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, não quer ir, porque acho que ele tem medo do diabo contar os podres dele. Mas o que ele não sabe é que se o diabo te acusar, mostra a conta, porque já está lá. É você às vezes que não sabe. O sangue é para o mundo espiritual ver. Terceira coisa que eles aprenderam: a vida está no sangue, porque quando o sangue foi derramado, o animal morreu. A vida está no sangue, amém? Tira a vida de alguém, tire o sangue de alguém, a vida acaba. Quem está me entendendo? Então, Adão entendeu isso. A vida natural, vou te falar uma coisa, a vida natural está no seu sangue. Tire o seu sangue, você morre. Mas a vida espiritual está no sangue de Jesus. Quem não tem o sangue de Jesus sobre si, não tem vida espiritual, está morto. Mas quem tem o sangue tem a vida. E quem tem vida, a morte não chega perto. Aleluia. Tem alguém coberto com sangue aqui nessa noite? Uau, eu sinto fé, ousadia. Meu Deus do céu, eu estou valente. A unção faz isso. Eu estou sentindo fé no meu coração. Porque a revelação faz isso. Faz você andar com ousadia, com autoridade, cheia de vida. Você não vai ficar deprimido, não, porque o sangue está sobre você, porque a vida espiritual é mantida pelo sangue, e o Messias entregou a sua vida por nós, o que nenhum homem poderia fazê-lo. Você não vê, mas é uma realidade. Vou te contar uma coisa que você não sabe. Um dos nomes do diabo na Bíblia é Beelzebu. Quem já viu falar? Tem gente aí que fala: misericórdia, pastor. Sabe o que significa Beelzebu? Deus das moscas. Você já viu que toda vez que mata galinha, bicho, e o sangue cai, junta mosquito? Não tem nada que ajunta mais mosquito do que sangue derramado. Porque o sangue derramado é o quê? Morte. E a morte atrai o quê? Mosquito. Não é incrível que a Bíblia chama o diabo de Deus das moscas por causa que ele gosta do sangue caído? Só que quem está com o sangue de Jesus está vivo. E esse é o maior repelente de Beelzebu que existe. O diabo não tolera o sangue de Jesus. E ele está sobre a sua vida. Por isso demônio nenhum quer chegar perto de você. Você é o terror do inferno. Quando você chega debaixo da revelação de que o sangue de Jesus está sobre você, os demônios fogem. Por quê? Porque o sangue é vida. O sangue de Jesus é a vida espiritual do crente. Pastor, como que quem anda com essa revelação tem autoridade do mundo do espírito. Deus estava ensinando essa lição para Adão e está ensinando para você aqui hoje. Todas as vezes que você andar agora, sai de casa lembrando disso. O sangue foi derramado, meu pecado está pago, eu estou bem com Deus. O sangue me cobriu, o mundo espiritual está vendo. O sangue me vestiu e o sangue é vida sobre mim. A morte não pode nem passar perto, nem os demônios.
Não podem. Todas as vezes que você invoca a revelação do sangue, é isso que acontece sobre você. Agora, quarta lição: Deus mesmo é quem proveu o sacrifício. Deus fez a provisão. Ele não exigiu que os transgressores provessem para si mesmo o pagamento da dívida. Ele mesmo arrumou o animal. Lembra quando Abraão é testado e ele pede o seu filho, e quando ele chega para matar Isaque, o carneiro está preso com os seus chifres? Por quê? Porque Deus já tinha feito a provisão. Preste atenção, não é você que dá conta dos seus próprios erros. A provisão para pagar o seu pecado é Deus que dá, e Ele já deu, é o seu filho. Amém? É Deus que dá, foi Ele que proveu. Por que você está tentando pagar o que está pago, o que está provido? Todas as vezes que você fica tentando pagar penitência, você fica tentando fazer alguma coisa para reverter a coisa errada que você fez, você está dizendo que a provisão de Deus não foi suficiente. Isso é blasfêmia. Por que eu não tenho que fazer nada para ser perdoado? Só crer. Porque o sacrifício que Ele fez, a provisão que Ele fez, foi perfeita e suficiente. Eu não tenho que fazer, está feito. Amém? Fique em paz, descansa, não é você apenas crê. E Deus fez isso primeiro para mostrar que lá na frente Ele faria definitivo. E quando isso acontece, Ele cobre o homem. Salmo Isaías 61:10, que Ele nos cobriu com um manto de justiça e com veste de salvação. O carneiro foi morto no lugar do filho, e naquele dia Abraão proclamou o nome de Deus: Deus proverá. Porque ele estava profetizando que ele proveria o carneiro definitivo naquele dia. Quinto, o próprio Deus cobre o pecador com o sangue. Foi Deus que vestiu Adão e a sua mulher. Deus não apenas forneceu o sacrifício e fez roupas de pele, mas também Ele mesmo vestiu. Romanos 8:33 Paulo diz que é Deus quem te justifica. Não é você. Quem se veste não é nós mesmos, é Deus que nos veste. Não somos nós que temos que fazer veste de justiça. Que é isso, pastor? Veste de justiça, boas obras. Você tem que estar vestido com o manto de justiça. O que é isso? Você tem que se apresentar diante de Deus, aprovado por Deus, segundo o padrão de Deus, que é um homem que nunca pecou. Esse homem só existe um, que é Cristo. No dia que no céu só entra inocentes. Inocente é quando a justiça analisa e diz: não tem erro, pode entrar. Por isso que você só entra lá vestido de Cristo. Você não entra vestido de outra coisa. Boas obras não salvam ninguém, só Cristo. Então, Ele é que nos vestiu. A Bíblia fala que é Deus que me justifica, não eu mesmo. Não sou eu tentando fazer nada, sou eu crendo que Ele já fez. Nesse momento, Ele me veste. Nesse momento eu sou salvo. Nesse momento eu posso entrar, posso falar com Deus e ser ouvido. Quem está me entendendo? Então você não tem que fazer, você só tem que crer. É isso que mata os homens aí fora, autoajuda. Aí acaba com os livros de autoajuda tudo. Porque eu só tenho que crer. O que eu vou fazer com esses livros agora? Mas ele serve para alguma coisa. Mas a respeito da sua vida espiritual, não serve. Está feito, diga graças a Deus. Aleluia. Fala, mas então o que eu vou fazer? Descansa. Continua crendo. Viva com essa fé. Penúltimo, o inocente, sexta coisa que Adão aprendeu: o inocente vai morrer no lugar do culpado. Aquele animal não tinha culpa de nada. Aquele animal era puro, sim ou não? Aquele animal era santo. Adão, ele era o inocente, Adão era o culpado, e o Senhor estava ensinando uma lição: o inocente vai pagar pelo culpado. Naquele momento, Adão entendeu isso. É assim que Deus vai fazer pela sua graça conosco. Um dia, o Cordeiro inocente de Deus, que é Cristo, que nunca pecou, o único homem que viveu sem pecado, que não tinha pecado no seu sangue, se apresentou
como o inocente no nosso lugar. Nós colocamos as mãos sobre a cabeça do animal, a sua pureza é transferida para nós, e o nosso pecado é transferido para ele, e ele morre no nosso lugar, e nós vamos embora perdoados, com a sua santidade sobre nós. Isso é loucura para os que se perdem, poder de Deus para a salvação de quem crê. Isso se chama graça de Deus. O inocente trocou de lugar com você e te fez inocente aos olhos de Deus, apesar dos seus erros, porque de graça e justiça te vestiu. Por último, sétimo, Deus traz o julgamento sobre o sacrifício. Isaías 53:6, a Bíblia diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus levou sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados e destruiu a barreira que havia entre nós e Deus. Quando existe o sacrifício, o fogo cai no sacrifício, não cai no culpado. Quando não tem o sacrifício, o fogo, a ira vai vir no pecador. Mas se você está debaixo do sacrifício da cruz, a ira de Deus não virá mais sobre você, virá sobre o sacrifício. E já veio, para que você não esteja mais debaixo da ira de Deus. Pastor, mas eu peco. Eu sei, mas o seu pecado estava lá. Toda a dívida estava lá, passado, presente e futuro, para que eu e você não ficamos com medo de algum momento a ira de Deus nos pegar. Tem irmão que vive esperando algo ruim acontecer, ele sai de casa com a sensação estranha, ai não sei, estou com pressentimento de coisa ruim. Isso é o diabo falando na sua cabeça. Fala, azar do pressentimento, eu levanto as minhas mãos e declaro que a ira foi derramada no sacrifício que foi feito por mim na cruz. Eu troquei de lugar com Jesus por causa da sua graça, do seu amor. Não existe mais juízo sobre mim, apesar das minhas falhas. Eu estou perdoado, creio nessa verdade, não vou viver com medo. Em nome de Jesus, amém, irmãos? Mas pastor, amém, eles aprenderam isso. Você vê que agora Deus tinha estabelecido um caminho para se achegar a Ele, precisava do sangue. Adão aprendeu isso. Você vai ver que todos os homens nas gerações lidaram dessa maneira. Abel aprendeu isso. Você vai ver Noé, depois da arca, ele sacrifica o animal. Jó faz isso. Outros homens de Deus na Bíblia, porque essa agora era a maneira de se aproximar de Deus, com o sangue, por causa do pecado. Mas Adão e Eva saem do jardim, são expulsos, e agora eles têm 2 filhos, Abel e Caim. Eles aprenderam, eles sabiam com os seus pais como que adorava a Deus. Os 2 eram pecadores, eram filhos de Adão, o sangue do pecado estava neles. Não tinha nenhum bonzinho lá. Você está achando que Abel era o bonzinho e o Caim era o malvado? Não, os 2 eram malvados, os 2 eram pecadores, os 2 não podiam chegar diante de Deus. Mas eles vão adorar. Você sabe o que aconteceu? Abel leva o seu sacrifício e Deus aceita um animal morto, porque ele era criador de animal. O Caim leva da oferta da sua colheita e Deus rejeita. Caim fica com inveja do seu irmão, que diz, ele não é melhor do que eu, a oferta dele não é melhor que a minha. Por que Deus aceitou a dele e não aceitou a minha? E tomado de inveja, comete o primeiro assassinato da Bíblia e mata seu irmão. O que está acontecendo aqui? Ele quis se achegar a Deus da maneira que Deus não aceita que ninguém se achega, sem o sangue. O sacrifício da colheita que ele ofereceu era fruto do trabalho da sua mão, justiça própria. Mas o sacrifício do Abel era o animal que ele matou. Lavoura dá muito mais trabalho que gado. Claro. Mas Deus aceita o sangue. É o que depende dele, não de você. Todas as vezes que você tenta orar, você está achando que você merece. Alguém falou para mim, vocês estão jejuando, né, para ganhar uma bênção? Ele não é daqui a pessoa. Eu falei, não. A gente está jejuando
porque a gente, na nossa pequenez, reconhecemos que precisamos ter mais fé para crer em verdades poderosas de Deus e receber pela fé. Só por isso. Só para a gente concentrar no que está fazendo. Não tem troca, não. Mas todas as vezes que eu faço alguma coisa, que eu jejuo, que eu faço boas obras, e agora acho que vou merecer uma bênção, eu estou oferecendo sacrifício da lavoura, não do gado. Deus não aceita. Deus não aceitou. Interessante isso. Foi o que aconteceu, foi o caminho de Caim, porque não há comunhão com Deus pelas obras. É isso que Deus estava ensinando. Não há comunhão com Deus pelas obras. Esse é o significado do caminho de Caim. É uma religião baseada na performance, uma religião baseada em trocas, no que eu tenho que fazer para merecer. Cristianismo não tem troca. Ou você recebe de graça sem merecer, e isso é o amor de Deus, ou você está tentando se relacionar com Deus na força do seu braço. Deus não aceita. Deus não aceita. Simplesmente não tem comunhão dessa maneira. Ou você se achega com o sangue, ou não adianta tentar oferecer outra coisa. E eu insisto com você, porque isso foi enraizado muitos anos na sua vida. Você aprendeu por muitos anos, desde criança, que precisa merecer, que precisa se comportar, que precisa fazer e fazer mais, para poder, quem sabe, Deus te ouvir. Eu não estou mandando você fazer nada errado, estou falando que tudo de certo que você fizer não é suficiente, porque a lei condena o melhor dos homens. Pega o melhor homem na face da terra, coloca 613 mandamentos da lei diante dele por toda a sua vida, e ele vai ser condenado. Mas a graça aprova o pior dos pecadores por causa do sangue. Isso é o evangelho. Sem isso você não é salvo. Sem isso você não pode viver em vitória. Caim tentou se chegar de outra maneira, Deus não aceita. Por quê? Porque quando ele chega com o trabalho da mão dele, os cereais, você fala, pastor, mas na Bíblia não tem a oferta de cereais, que inclusive era para comunhão. Os teólogos que já estão com o versículo na mão, sim, mas você tem que ler direito. Esse sacrifício, essa oferta de cereais, que era para ter comunhão com Deus, só podia ser aceita depois da oferta do sangue. Porque primeiro você chega com o sangue, depois você tem comunhão. Não o contrário. Quando Caim chega com o cereal, o que ele está falando? Eu não sou pecador, eu não preciso do sangue, eu dou conta de mim mesmo, eu resolvo a minha vida, eu sou correto. Deus não aceita esse homem, porque não tem esse homem, só Jesus. Quando Abel chega com o animal morto, com sangue derramado, ele está dizendo o quê? Eu sou pecador, reconheço meu pecado, preciso do Salvador, quero ter comunhão. Deus fala, com você eu tenho. Amém, irmãos? Se achegue com a fé que vai receber, mas não porque merece, mas porque levou o sangue. Puxa vida, puxa, isso é muito poderoso, isso é maravilhoso. Deus aprovou a oferta de Abel, mas rejeitou a do Caim. Eu já vou encerrar. Pastor, o que eu faço? Pegue a oferta pelo pecado. Gênesis capítulo 4, verso 7, diz assim, Deus falou para Caim, Caim, você está revoltado? Porque eu rejeitei sua oferta? Não se preocupe. Ele disse assim, se procederes bem, não é certo que será aceito? Se você proceder bem, aí você lê isso e acha, aí está vendo, pastor, boas obras. Não, proceder bem é, se você vier falar comigo do jeito certo que eu estabeleci, que é pelo sangue, não é certo que eu vou aceitar, igual eu aceitei do seu irmão, que o seu irmão também não presta, que os 6 são filhos de Adão, 6 têm sangue ruim, contaminado, assim como todos os homens, mas o seu irmão procedeu bem, você procedeu mal, porque o seu irmão veio falar comigo da única maneira que é possível, trazendo sangue, que aponta para o cordeiro, que ia ser morto no seu lugar, admitindo que é pecador e precisa do Salvador. Você não, você está achando que você é bom. Aí ele fala, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Agora, preste atenção, a expressão, o pecado jaz à porta, deixa lá, o pecado jaz, isso, a expressão, eis que o pecado jaz à porta, no original é a palavra ratá, no hebraico,
E ela tem um significado mais amplo. A expressão pecado jaz à porta também pode ser traduzido como a oferta pelo pecado está na porta. Então, se você lê nessa expressão mais ampla aqui da palavra, ele está dizendo, ele está falando assim, é como se Deus dissesse para Caim, a oferta pelo seu pecado está disponível para você na porta. O cordeiro está lá, mata, e eu te aceito igual eu aceitei seu irmão. Mas não tenta falar comigo achando que é bom. Não vai funcionar. Se você quer ser abençoado, esquece esse negócio de merecer. Vem por causa do sangue. Eu posso orar? Eu oro todo dia. Todo dia, 7 da manhã, eu estou aqui orando. Tem 30 anos que eu faço isso. Eu jejuo, eu leio a Bíblia, procuro andar na minha vida. Mas a hora que eu subo aqui, eu falo, Deus, se não é a sua justiça, eu não posso andar, eu não posso subir, eu não posso pregar. Eu vou porque eu sei que o Senhor está comigo, por causa de Cristo. Porque apesar de tudo, eu sei que há muitos erros em mim. Por mais que eu ore, por mais que eu jejuo, por mais que eu pague minhas contas, por mais que eu procure ser uma pessoa correta, porque eu acho que isso é bom, eu sei que não é suficiente, eu jamais seria aprovado. Então eu vou subir, e eu sei que vai ser uma bênção, porque o seu sangue está sobre mim, eu confio só nele. Assim eu oro para proteger minha família todo dia, de manhã. Assim eu oro pelo meu trabalho, pela minha obra, pelo meu ministério, pela igreja. Eu oro sempre confiado nisso, nada mais. E é isso que eu estou te ensinando. Eu quero que você experimente vitória. Eu quero que a glória que um dia cobriu Adão te cubra hoje, e tudo esteja debaixo do seu pé, para você dominar. Mas isso é devolvido quando você crê que o sangue está sobre você. Fique de pé onde você está. Nada funciona sem o sangue. As nossas obras são contadas como iniquidade. Lá em 1 João capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. A Bíblia chama Abel de justo, mas não é porque ele era perfeito. Como eu disse, ele também era filho de Adão. A Bíblia chama ele de justo, porque ele apresentou o sangue. Você ser justo na Bíblia é ser aprovado por Deus, segundo o padrão de Deus. É Deus olhar e falar, está tudo certo, está aprovado, pode ser abençoado. A única maneira disso acontecer é se você crer no sangue de Jesus na sua vida. Quando isso acontece, a glória de Deus brilha em você, o céu se abre, os anjos reconhecem, os demônios reconhecem, o mundo espiritual se dobra. Ali vai um justo que carrega a glória de Deus, está coberto pelo sangue, não podemos tocar, diz os demônios, e os anjos disse, temos que abençoar. Está certo, está em paz, apesar das suas falhas. Feche os seus olhos por um instante, põe a mão no seu coração. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos nessa noite, para que eles entendam, para que eles tenham revelação de que são perdoados, e que o céu está aberto para eles agora, porque o sangue está derramado sobre eles. Ao tomar a ceia que nós vamos fazer agora, nós vamos comer do pão e beber do cálice, para lembrar que o cordeiro foi morto no nosso lugar, para pagar a dívida, para nos cobrir, para nos dar vida, para nos ensinar que é dessa maneira que a gente se relaciona com Deus, se achegando confiado no sangue de Jesus e não na força do nosso braço. Dessa maneira seremos aceitos, seremos tidos como justos. A glória do Senhor vai resplandecer novamente sobre nós, vamos dominar sobre as circunstâncias dessa vida e vamos sair vencedores, porque um dia, definitivamente, o cordeiro foi morto e nós estamos abençoados. Pegue o seu pão.
participar da mesa do Senhor. Ergue ele para Deus. Diga: este pão é o corpo de Cristo, é o Cordeiro que foi morto no meu lugar, desde a fundação do mundo. Sobre o seu corpo estava toda a maldição da lei, da morte, da miséria, da enfermidade, da opressão. Ele tomou o meu lugar, Ele tomou os meus pecados e me deu a sua justiça, a sua santidade, a sua vida. Ao comer deste pão, eu tenho fé que estou vestido dele, e por isso a glória de Deus está sobre mim, e eu posso reinar em vida sobre o diabo e sobre as circunstâncias dessa vida. Eu sou justo, porque a justiça de Deus me vestiu, como o Cordeiro vestiu Adão. Eu estou vestido de Cristo e sou aceito diante de Deus. Aleluia. Pegue o seu cálice. Diga: este cálice é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz em meu favor, para pagar o meu pecado, para me cobrir, para me dar vida, para que eu seja guardado, abençoado e aceito. Eu me achego diante de Deus confiado no sangue. Não confio em mim mesmo, nas minhas obras. Reconheço que peco, mas confio no sangue. Por isso eu sei que eu sou ouvido, sou perdoado, eu sou amado. Deus não está irado comigo, eu tenho paz, e por causa do sangue eu me relaciono com o Pai, eu sou aceito, e o céu está aberto sobre a minha cabeça. Nessa noite, ao comer do pão e beber do cálice, eu me lembro de todas estas verdades que o sangue de Jesus traz para a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Coma do pão com seu irmão, beba do cálice, fala para ele: o sangue está sobre a sua vida. Tenha paz, ande em vitória, a glória do Senhor está sobre você. Fala para ele: o céu está aberto para você. Amém. Fazendo assim, estamos encerrados em nome de Jesus. Amanhã temos reunião às 7 da manhã e às 7:30 da noite. Espero todos os líderes. Compre o livro do pastor